Salut! Começamos então a quarta aula de francês, Cours de Français número 4. Aqui eu queria apresentar para vocês um pouco mais em detalhe um extrato de um kit, como eu expliquei no vídeo base da explicação do método, tem fichas e tem kits. Kit que eu imaginei é um conjunto de várias coisas, várias ferramentas que a gente aprende aos poucos de conjugação, gramática, vocabulário, colocadas juntas para poder usar de uma forma específica. Ou seja, saindo desse kit número 1, vocês vão saber, normalmente, descrever uma pessoa. La description physique é a descrição física. Ou seja, vamos começar aqui com la boîte à outils, a caixa de ferramentas. La boîte à outils quer dizer quais são as coisas que a gente aprende aos poucos que a gente vai usar nesse kit. La conjugaison, la grammaire, le vocabulaire. La conjugaison, o que a gente vai ver? Le verbe être e le verbe avoir. Para essa cápsula, o verbo avoir ainda não existe, mas le verbe être a gente já viu na aula 3 e a gente vai rever ele aqui nesse kit da descrição física. La grammaire, a gramática, o que a gente vai usar de gramática para poder descrever alguém? Les articles, os artigos, définis e indéfinis. Definidos e indefinidos. Les adjectifs, os adjetivos. La particule invariable est-ce que et les questions. A famosa partícula invariável est-ce que a gente viu na primeira aula e que por enquanto a gente ainda pega com uma fórmula mágica para fazer perguntas. La négation, a negação. Le vocabulaire, o vocabulário. Vocês vão aprender a se apresentar, se présenter, le corps humain, o corpo humano, e les couleurs. Le corps humain vai ser uma atividade à parte, mas aos poucos vocês vão assimilar todas as ferramentas para poder descrever alguém. Vamos lá. Conjugaison, être, que a gente viu na aula número 3. Vamos repetir. Lembrando que être é ser e estar ao mesmo tempo. Je suis, tu es. Il, elle, on est. Nous sommes, vous êtes, il et elle sont. Exemple, je suis content, eu estou feliz. Avoir, que a gente vai passar aqui, porque por enquanto a gente não viu isso. E não vai precisar para essa cápsula. Grammaire. Vamos começar com os artigos. Les articles. Il existe différents types d'articles. Les articles définis, les articles indéfinis e les articles partitifs. Existem diferentes tipos de artigos. Os artigos definidos, indefinidos e os partitifs, que não existem em português, então não adianta traduzir. On va voir ici les définis et les indéfinis. A gente vai ver aqui os definidos e os indefinidos. L'article défini, o artigo definido, le e o, la e a, les e os e as. Les é masculino e feminino ao mesmo tempo. L'apostrophe é com uma vogal ou com um H, que a gente usa l'apostrophe. L'article défini, il accompagne un nom dont le sens est déterminé, c'est-à-dire que l'être ou l'objet accompagné est connu. On sait de quel objet on parle spécifiquement. Essa frase pode ter algumas partes bem transparentes em português. O artigo definido, ele acompanha um nome cujo sentido é determinado. Ou seja, que o ser, o objeto acompanhado é conhecido. A gente sabe do que a gente fala. On sait de quel objet on parle spécifiquement. A gente sabe de qual objeto a gente fala especificamente. La table não é qualquer mesa, é a mesa. La table. La banane. Le verre. Le chien de mes amis. O cachorro dos meus amigos. Eu sei que a gente obviamente ainda não viu os possessivos e tudo mais, mas é para soltar algumas coisas que a gente vai entender logo mais para frente. La voiture de ma mère. Também um possessivo. Da minha mãe. De ma mère. Les meilleures pizzas de Rio. As melhores pizzas do Rio. Les arbres de la forêt de Tijuca.
as árvores da floresta da Tijuca. L'histoire, aqui o L apóstrofe na frente de um H, l'histoire. E l'amour, o amor, na frente de uma vogal, e L apóstrofe também. Ça va? L'article indéfini, indéfinido, un, une e des. Un, une, uma, e des, umas e uns. Aqui o plural também feminino e masculino ao mesmo tempo. Não tem diferenciação. Il accompagne un nom, mais sans lui apporter plus de précision. Article indefinido, ele acompanha um nome, mas sem colocar mais precisão, mais definição para ele. É um avião no meio dos outros. Un avion. Une étudiante. Uma estudante. Des éléphants. Elefantes. En général, au féminin, on ajoute un E à la fin du nom masculin. Em geral, no feminino, a gente adiciona um E no final do nome masculino. Un étudiant, une étudiante. Un chien, une chienne. En général, au pluriel, on ajoute un S ou un X au nom. Em geral, no plural, a gente adiciona um S ou um X no nome. Un vélo, des vélos. Aqui o indefinido singular, aqui o indefinido plural. Uma bicicleta, umas bicicletas. Un vélo, des vélos. Un verre, um copo. Des verres, vários copos. Une amie, uma amiga. Des amis, amigas. Umas amigas, no caso. Un animal, um animal. Des animaux, animais. De vez em quando, tem algumas palavras que pegam um X no plural. Vamos ver isso também, mais especificamente, mais para frente. À toi de jouer, sua vez. O que é isso, então? Masculino ou feminino? O todo de os artigos é determinar e saber qual é o gênero das palavras. La pomme et un maçã. Então, é la pomme, é une pomme, se for indefinido, uma maçã. E la pomme, se for definido, a maçã. Le chocolat, o chocolate. Un chocolat, um chocolate. Le vélo, a bicicleta. Aliás, bicicleta la bicicleta existe também. Mas le vélo é o que a gente mais usa. A gente não usa tanto a palavra la bicicleta. A gente usa le vélo ou un vélo. La maison, a casa. Ou une maison, uma casa. Le fromage, o queijo. Un fromage, um queijo. No caso aqui, são vários. Ou seja, seria des fromages ou les fromages. Les fromages avec un S, a fromage, seria o definido. Os queijos, des fromages, seriam queijos. Uns queijos. La mer é feminino. O mar é feminino. Les mers, os mares. E une mer, um mar. Ça va? Resumo, résumé des articles. L'article définit le, la, l'apostrophe, il est. Le masculin, la féminin, l'apostrophe é na frente de uma vogal ou de um H, avec une voyelle ou un H, et les pluriel masculin ou féminin. Article indéfini. Un, une e des. Pluriel masculin e feminino. Reparem aqui que é muito mais simples aqui em francês do que em português. Le pluriel ou plural masculino e feminino des artigos definidos e indefinidos é a mesma forma. Les, que seja masculino ou feminino, as e os e les. Uns e umas e des. Attention, cuidado. On utilise toujours l'article défini avec les verbes de sentiment, comme aimer, détester, préférer, adorer, éviter. A gente usa sempre um artigo definido com os verbos dos sentimentos. Isso eu vou insistir também ao longo das aulas. A gente não gosta ou não adora
uma salada. A gente adora a salada em francês. On dit, par exemple, a gente fala, por exemplo, j'adore la salade. On ne dit pas, j'adore une salade. Ça va? Vocabulaire. Vamos completar esse extrato de quiche com um pouco de vocabulário. Les couleurs. As cores. Jaune, bleu e bleu, como em português tem umas cores que tem masculino e feminino. Bleu aqui é a mesma pronúncia, c'est la même prononciation. Bleu e bleu. Vert e verte. Aqui não é a mesma pronúncia, por quê? Porque tem um E depois do T, como a gente viu. Quando tem um E, a gente pronuncia a última letra. Vert e verte. Rose. Rouge. Violet. Violette. Orange. Turquoise. Noir et noir. Blanc et blanche. Gris, grise. Marron. Attention, cuidado, remarque, observation. Attention, pour décrire la couleur de peau d'une personne noire en français, le terme nègre est extrêmement péjoratif. On utilise tout simplement le terme noir. Para definir a cor de uma pessoa, não tem como em português a diferença entre uma certa escolha entre negro e preto. Não. Nègre, em francês, é muito pejorativo. Ou seja, a gente sempre falará noir, preto e preta. Noir et noir. Ça va? À toi de jouer. À sua vez de jogar. Quelle est cette couleur? Les fraises e des fraises. Um pouco de vocabulário ao mesmo tempo. Quelle est cette couleur? Rouge. Exactement. C'est rouge. Quelle est cette couleur? Le ballon. Un ballon. Uma bola. Alors, ça c'est quoi? C'est rouge. Comme on vient de dire, como a gente acabou de falar, c'est rouge. Ça c'est quoi? C'est vert. Ça c'est bleu. Ça c'est blanc. Ça c'est jaune. Et ça c'est orange. Ça va? L'orange, une orange, uma laranja, a laranja. Laranja mesmo, c'est orange. L'orange, c'est orange. Le ciel, un ciel, il est de quelle couleur le ciel? Qual é a cor do céu? Il est bleu. Et les nuages sont blancs. Essa é uma frase que a gente já pode integrar. Les nuages, as nuvens, como a gente viu na aula de pronunciação na primeira aula. Les nuages sont, verbo être no plural, les nuages sont blancs, a cor branca que a gente acabou de aprender. L'herbe, une herbe. L'herbe est verte. Verte. L'herbe é a grama. La banane, une banane. A banana, uma banana. La banane est jaune, exactement. Et ça, c'est un peu vert ici. É um pouco verde. Et le perroquet, les perroquets. Un perroquet, des perroquets. Aqui temos o artigo definido. Le perroquet, o papagaio. Les perroquets, os papagaios. Un perroquet, papagaio. Des perroquets, uns papagaios. Ils sont de quelle couleur? Eles são de qual cor? Jaune et bleu. Et un peu vert ici aussi. Le bec, noir, bico, preto. E ici c'est blanc. Aqui é branco. E voilà! A gente ainda tem muita coisa para ver nessa aula.
Eu vou parar por aqui só deixando ver o que tem depois. A aparência física, a gente vai aprender também a descrever o cabelo, a aparência, os olhos e descrever algumas pessoas e personagens. Ça va? Continuamos depois com as perguntas, a negação, como que a gente faz a negação e anexos, onde vemos artigos e algumas regras para usar os artigos. Depois temos mais vocabulário em anexo e voilà. É isso. Seria isso, então, a aula de francês. Aos poucos, a gente vai vendo sempre mais coisas. Ou seja, eu vou passar entre as aulas dever também no Docs, no Google Docs, que vai servir essencialmente para isso. Completando também durante a aula, várias vezes, eu vou completar o Docs com alguns exemplos, algumas coisas que eu escrevo na hora. Depois o Docs fica sempre acessível e sempre aberto. Vocês não vão poder editar o Docs, mas vocês vão poder consultar à vontade e poder depois perguntar na plataforma se vocês tiverem perguntas ou dúvidas sobre algumas partes. É isso, espero que essa cápsula tenha sido interessante para vocês e não esquecem de me dar o feedback no formulário a completar online, por favor, para eu saber se vale a pena continuar a montar essas aulas online e a deixar esse material acessível. Ou se a didática talvez não seja tão boa, e nesse caso eu vou amar ler os feedbacks negativos também. Muito, muito obrigado e a bientôt. Até logo!